fala aí, o que mais tocou você nesses episódios da série O Jovem em Jornada? Será que foi a beleza de ser jovem na igreja, de doar a juventude para Jesus? Será que foi a determinação desses jovens que já passaram por aqui e mesmo em meio a tantas dificuldades decidiram permanecer no evento? Ou será que foi um encontro pessoal que cada um deles tiveram com a pessoa de Cristo Jesus? Nesse 7º episódio é a sua oportunidade, através do testemunho que você vai escutar agora, de ter o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui na Rede Século XXI. O convidado de hoje, ele é um sacerdote, ele foi para a Jornada Mundial da Juventude em Sydney, na Austrália, em 2008, e ele esteve também na Jornada Mundial da Juventude em 2013, no Rio de Janeiro. É um padre jovem, é o Padre Caio, da Catedral Metropolitana de Campinas. Bem-vindo, padre. Olá, Vanusa. Olá, nossos acompanhantes, é uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo jovem, né? Mas já estou com 46 anos e o meu tempo de juventude já passou, mas eu me sinto jovem também, apesar que dói o joelho, dói as costas, o pulmão já não é o mesmo, né? Segundo João Paulo II, o idealizador da Jornada Mundial da Juventude, a jovialidade está no espírito, não no físico, né? Olha, foi um papa jovem. O João Paulo II foi um papa alegre, um ator, uma pessoa com um sorriso cativante, um atleta em Cristo, né? Em tudo que ele fez. Foi um grande papa que marcou profundamente a nossa igreja. Como que o papado de João Paulo II marcou o sacerdócio do senhor? Bem, eu fui ordenado em 2005, né? No ano da morte dele, né? No ano da morte. Mas toda a minha formação teológica baseou durante o período do Papa João Paulo II, né? Ele me marcou profundamente porque eu descobri minha vocação para ser padre no papado dele. Ele é um papa muito cativante. Eu lembro que ele veio várias vezes para o Brasil. Tinha aquele hino tão bonito, né? A bênção João de Deus. E ele visitou o Santuário de Aparecida e meus pais eram muito católicos. Eu sempre tinha uma foto, uma lembrança, algo dele aqui. Então a presença do Papa num país marca a catolicidade, né? Então esse é o Pedro. E onde está Pedro está a Igreja Católica, né? Ele não esteve na jornada, aqui no Brasil, mas ele esteve em 3 visitas aqui no Brasil, né? Então, quando o senhor foi para Sydney, em 2008, o senhor já era sacerdote. Essa jornada foi com Bento XVI. Como que foi essa experiência? Porque o senhor também levou alguns jovens, né, para essa jornada. O senhor conduziu ali espiritualmente alguns jovens. Em 2008... eu era assessor eclesiástico da juventude aqui na Arquidiocese Campinas. Certo. E a gente estava com um trabalho de articulação. Eu lembro que era o Dom Bruno, que era o arcebispo. Saudoso Dom Bruno, né? Dom Bruno, né? E ele me interpelou. Padre Caio, você não vai levar ninguém para a Jornada Mundial da Juventude? E aí eu tive que me virar nos 30, né? O bispo pediu, então... Foi no ano mesmo, em 2008, que foi feito esse pedido. Isso, e aí nós estávamos celebrando também os 100 anos da Arquidiocese Campinas. Então, eu tinha vários trabalhos. Agenda cheia. Eu tinha, então, os 100 anos da Arquidiocese. E a Arquidiocese me tinha interpelado também para fazer um festival de música. Então, a gente fez canções da juventude e também tinha essa interpelação do arcebispo de nós peregrinarmos para Sydney. E era, para mim, Sydney era uma coisa assim, um canguru, né? Canguru. E eu não sabia de nada, o meu inglês era bem arcaico na época, era recém-ordenado e não tinha feito um mestrado e não tinha me especializado em nada. E a gente foi. Quantos jovens que o senhor levou na ocasião? Eu acredito que foi uns 5 a 6 jovens da Arquidiocese Campinas, um seminarista, que era o Padre Jonas, hoje é o Padre Jonas, que depois acabou me substituindo na área de juventude, e é um grande amigo meu, um grande companheiro, e eu acho que incentivou muito a vocação dele com a juventude, e levei vários jovens que eram da época, né? Assessores, pessoas que viviam
viviam profundamente a juventude. E foi uma época que me marcou profundamente. A gente foi para Sydney. Quanto tempo daqui em Sydney de viagem? É bem longo, né? 24 horas de viagem. A gente foi pelo o Pacífico, né? Então a gente foi para a Argentina. Da Argentina a gente foi para Nova Zelândia. Fizeram várias conexões. Isso, então assim, a gente saiu no dia, não lembro que dia que a gente viajou, mas saímos no dia 25 e chegamos no dia 27, a gente perdeu um dia. Então eu achei que ia ser mais, perdemos um dia, né? Mas é engraçado, na volta a gente saiu no dia 30 e voltamos no dia 30, né? Então, no mesmo dia? No mesmo dia, porque tem toda a questão do fuso horário. Sim, sim. A gente ficou um pouquinho zonzo. Como que é isso, essa questão do fuso horário? Vocês chegaram em Sydney e vocês sentiram muito? Sim, se demora, porque você, assim, aqui era meia-noite, lá era meio-dia. Então, a gente demorou para se adaptar, era uma outra cultura. É bonito participar da jornada, porque nós vemos a unidade na diversidade. Então, Sydney foi o Papa Bento XVI, o saudoso Papa. A gente vê várias expressões da catolicidade. Eu lembro que encontrei católicos de Bagdá, acho que a igreja Caldeu, que é uma outra igreja católica, né? Um outro rito, né? Totalmente diferente. Encontrei muitos católicos da China, tinha uma chinesa. Olha que legal, da China. Que ela é mais ou menos assim, clandestina. Ela acabou fugindo porque era perto da China e tinha muitos também. Do Timor-Leste, eu lembro que eles colocaram a catequese do pessoal do Timor-Leste junto com o pessoal do Brasil, porque a língua oficial, apesar que eles não falavam muito bem português, mas a língua oficial era o português. Aí fez essa união. E fizeram a união. Então a gente teve um contato com a igreja de Timor-Leste. Tinha muito filipinos, os filipinos eram muito católicos. Também os australianos também, a gente viu uma outra igreja australiana com talvez com um pouquinho mais formal, saxônica, não era como nós latinos, né, que nós somos extremamente afetivos. A gente gosta de abraço, né, pai? De abraço, tal, né? Então eles são um pouquinho mais frios assim, mas assim a gente vê uma igreja que com vários rituais. Eu lembro a igreja dos caldeus, lá do pessoal de Bagdá, que a gente se encontrava, a gente conversava arcaicamente o inglesinho lá, qualquer coisa, mas a gente falava. Também o espanhol era muito bem falado lá, então eu tenho muita facilidade com o espanhol. Morei em Colômbia, sei bem falar bem espanhol. Então deu para se comunicar. Deu para se virar lá. E aí o interessante é que a gente vê uma diversidade, né? Não era só um rito latino, mas a gente celebrou a missa em rito latino, mas a gente percebia uma diversidade. Lembro também que a gente fez um momento de oração na Catedral Anglicana. Eles acolheram tudo, fizemos uma oração ecumênica muito bonita. Então a gente vê essa diversidade. Sim. Mas tudo unido. Então a pessoa do Papa... O objetivo é o mesmo, né? A pessoa do Papa é extremamente importante para a nossa igreja. Então o Papa unifica a diversidade dos ritos, não só o rito latino, mas caldeu, cópita, bizantino, alexandrino, antioquano. Então foi uma riqueza essa jornada em Sydney, né? Foi uma riqueza. Foi bonito, assim. Então, eu acho que assim, se a gente não faz a experiência, a gente tem uma experiência de um catolicismo bem regional e às vezes bem... Fica na famosa bolha que a gente fala, né? Bolha.
E a gente tem uma experiência assim, a gente não vê a totalidade da Igreja Católica quando a gente fica somente no nosso grupinho. Então, lá a gente vê os vários grupos de peregrinos. Eu lembro que os franceses foram em massa, então tinha muitos franceses, colégios franceses que peregrinaram para Sydney. A gente não gostava muito dos franceses porque eles eram meio arrogantes, né? Até hoje, né? Mas assim, eram católicos e tal, e eles não gostavam de misturar, principalmente com nós latino-americanos, mas era uma experiência bonita. Os australianos, apesar de toda a cultura saxônica, né, de um formalismo, eles eram católicos mesmo, então sentimos acolhido. Então a gente veio uma experiência de pastoral, experiência de missão, na capital, acho que Canberra, que é a capital, bem fria. Nossa, eu lembro que até nevou na época. Era inverno? Isso, quando vocês foram? Era inverno no hemisfério sul. E aí fizemos uma experiência gostosa em Canberra, numa paróquia, acho que Divino Espírito Santo. Então a gente visitou a paróquia, a gente foi acolhido, a gente conheceu a capital da Austrália, fizemos uma interação gostosa com o catolicismo australiano. Intercâmbio espiritual, Isso, podemos dizer assim. Foi algo bonito. Padre, o que mais marcou o senhor nessa Jornada Mundial da Juventude em Sydney? Algo que o senhor trouxe para o Brasil? Bem, então, acho que eu falei um pouco, né, dessa unidade na diversidade, né? Então, é uma igreja, apesar com várias expressões, com vários ritos, algo que me cativou profundamente. O que eu trouxe um pouco esse entusiasmo de trabalhar com a juventude, de entender a igreja não apenas uma igreja local, que não vê apenas um rito como um rito oficial. Então, sim, nós somos latinos, nós seguimos um rito latino, mas existem outros ritos católicos e temos uma diversidade do catolicismo muito maior do que nós imaginamos. E aí, o diálogo, a compreensão, o que me marcou muito foi que uma vez andar de metrô em Sydney, um metrô muito bom, muito limpinho, tal, muito eficaz. E Sydney, e Austrália é um país de muitos estrangeiros. Sim. Então eu fiquei conversando, um indiano, que nem era católico, era hindu, que era, acho que, fiscal de metrô, veio conversar comigo. Um inglês bem claro, um inglês britânico, né? Então, talvez ele também tinha, por ser indiano, então acho que tinha um outro dialeto, e eu consegui entender bem mais o inglês. A gente ficou conversando com um bom tempo. Mas vocês conversaram sobre o que exatamente? A minha cultura, a cultura do Brasil, que é ser brasileiro. Ele falou também um pouco da cultura indiana. Foi uma experiência muito bom, e ele não era católico, ele viu que eu era um dos peregrinos, sabia que eu era também um católico, então ele ficou muito interessado, e por ser brasileiro, e por não ter muito preconceito, a gente conversou bastante tempo no metrô. Foi uma experiência profunda, né? Eu também fiz uma experiência profunda em 2013 também. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, mas assim, eu fui uma das paróquias que receberam também os jovens. Pré-jornada. A pré-jornada. Eu era padre lá no Jardim Amanda. E eu tinha umas irmãs franciscanas que tinham um trabalho missionário lá em Concórdia, na Argentina. E as irmãs me arrumaram 50 jovens argentinos. Então, a minha paróquia, a Santa Luzia, do Jardim Amanda, lá em Hortolândia, foi a paróquia que mais recebeu peregrinos, né? Foi 50 argentinos, e a gente criou uma amizade profunda. Tem amizade ainda com essas pessoas? Temos amizade, sim. Acho que foi 2013. Então, recebemos 50 jovens, a gente distribuiu, sabe, nas casas, fizemos algum trabalho intenso, eles conheceram a Igreja do Brasil, eles também
mostraram como era a igreja argentina de Concórdia. Não, eles deveriam estar muito, muito felizes naquele momento, porque o nosso Papa recém-eleito é argentino, isso, né? Então ficou toda aquela dúvida, mas o Papa renunciou, né? O Papa Bento tinha renunciado, e quem seria? Aí veio um argentino. Aí Brasil foi invadido de argentino naquela época. Nós só tinha argentino tudo que é canto, né? Uns argentinos fanáticos, com eco infrável, né? Eles eram muito cheio de si, né? Mas assim, o pessoal que acolhia, um pessoal muito bom. Foi uma experiência profunda, foi uma semana intensa de acolhimento. Até eles vieram em julho, né? Então a gente até fez uma festa junina. Possibilitamos que eles vivenciassem a festa junina. A nossa cultura, né? Conhecesse um pouco da nossa cultura. A nossa cultura é isso. E interessante, depois, no ano seguinte, eles nos convidaram para uma experiência missionária. Na Argentina? Na Argentina, na cidade de Concórdia. Aí foi minha vez, né? Eu lotei um ônibus e a gente foi para Concórdia, que é uma cidade bem na divisa entre a Argentina e Uruguai. Passava o rio lá, né? O rio que dividia as duas cidades. Então isso já foi um fruto da jornada, essa viagem de vocês? Sim, foi um fruto da jornada. E foi uma experiência boa. A pré-jornada, acho que foi muito mais rico a pré-jornada do que a jornada, porque a gente criou... É que é mais tranquilo, né? É um número reduzido de pessoas. A jornada já é, no Brasil, mais de 3 milhões de pessoas, né? Isso, acho que a pré-jornada é muito importante. Sim. Para esse intercâmbio, troca de cultura, criar amizade. Eu lembro que alguns argentinos também ficaram, depois da jornada, foram morar lá na paróquia, tentar a vida. Ai, que legal. E aí eles participavam da missa, então tinha toda uma interação. Mas foi uma experiência rica, frutuosa. E aí eu levei bastante jovem para o Rio naquela época. A gente conseguiu fretar acho que foi 20 lugares no voo, no avião. Então foi 20 jovens, eu também fui. A gente ficou na pré-jornada, na periferia do Rio de Janeiro. Eu não lembro mais onde a gente ficou. Mais longe de Copacabana, que é o que todo mundo ficou. Copacabana, isso. A gente ficou longe de Copacabana. E aí ainda eu levei mais um ônibus para a jornada. Além do avião, então foi um ônibus. Foi um ônibus. Então olha, eu acho que consegui levar uns 80 jovens por aí, mais ou menos. E foi uma experiência rica, assim. Agora sim, eu lembro que o Rio de Janeiro foi uma experiência muito diferente de Sydney. O Sydney a gente tinha um grupo mais homogêneo, a gente combinava e fazia tudo junto. Se arrumasse certinho, dava para ir todo mundo no mesmo carro ali, sim, né? Em Sydney. Em Sydney, né? Não, a gente até viajava ou de ônibus ou de carro. Mas Rio de Janeiro, aquele muvuco de gente, diferente de Sydney. Acho que Sydney foi uma jornada bem modesta. Eu lembro que na abertura tinha umas 700 mil pessoas, mas no Rio de Janeiro tinha milhares, né? Era 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Exato. No último dia, acho que eu não me 3 lembro. milhões e meio. 3 milhões e meio. Então, foi algo muito, muito intenso, Rio de Janeiro. Enquanto Sydney, né, por ter muitas pessoas, mas foi algo tranquilo, muito bem organizado. O cansativo foi a viagem, né? 2 dias para ir. 2 dias para ir e no mesmo dia a gente estava de volta, quase na mesma hora. Porque tem questão do fuso horário, né? Então, mas assim, acabava com a gente. Então a gente tinha que dormir, a gente tinha que se adaptar um pouco no horário e tal. Então foi uma experiência profunda. Este ano, tem algum grupo que o senhor está preparando para ir para a jornada em Portugal? Olha, então, faz um ano e meio que estou na catedral como cura metropolitano. Eu tinha um grupo na antiga paróquia, lá na Santo Antônio da Moral do Sol, um grupo de Indaiatuba, jovens. Isso, né? Indaiatuba. E porque a jornada em Portugal era para ter acontecido, se eu não me engano, em 2020, mas aí veio a pandemia. Adiou 2022, aí adiou novamente. Então eu tinha organizado, a gente tinha formado um caixa,
A gente tinha feito até uma triagem separada com jovens e a gente tinha um bom dinheiro, a gente tinha, acho que um dinheiro suficiente para mandar uns 10 jovens para... E essa arrecadação, assim, vale tudo, né? Rifa, jantar evento, que faz, doação, né? Para arrecadar esse dinheiro. Sim, a gente fazia de tudo, né? Pegava cesta de chocolate, aproveitava a Páscoa, fazia evento, fritava pastel, fazia uma contribuição espontânea, cada um assumia uma responsabilidade de pagar R$100 ou R$50 por mês, tentando formar um caixa. E deu certo, né? E agora eu não sei, depois que a gente sai da paróquia, a gente entrega... Se desliga, né? Desliga, até para dar liberdade para o outro padre fazer o trabalho, fazer as coisas lá na paróquia. Padre Caio, por que vale a pena ir para a jornada? Em alguma edição, seja no país que for. Olha, eu acho assim, primeiro, pelo esforço de a gente se organizar como igreja. A gente tem uma meta, tem uma peregrinação, então a gente tem toda uma... aprender a coordenar, aprender a liderar. Tem a parte espiritual, é uma peregrinação, é uma romaria. Romaria vem da palavra Roma, são os peregrinos que iam para Roma para se encontrar com o Papa durante a Quaresma, durante a Semana Santa principalmente. E aí é uma oportunidade de viver essa espiritualidade da unidade na diversidade, né? Então, o peregrino tem toda uma outra espiritualidade de você estar aberto ao diferente, ao improviso, à ação do Espírito Santo. A gente planeja uma coisa e acontece outra. Então, é uma espiritualidade do encontro. Se você não tem o Espírito Santo, um espírito de abertura, você não é capaz de vivenciar o encontro. É uma experiência de ver outras expressões do catolicismo. Então, é essa sair da bolha, ver esse rosto jovem da igreja, preconceito, né? Romper preconceitos, saber que, para mim, assim, encontrar um católico em Bagdá, e bem naquela época da tensão do Estado Islâmico, né, querendo se impor novamente, e a gente viu e a chinesa que o senhor encontrou também, sabemos como é a realidade do catolicismo, né, na China. E ela se enturmou tão bem com os brasileiros, não falava nada. Nem de inglês, nem de português, mas estava junto. E ela se enturmou, então a gente comunicava somente com gesto. E ela era muito católica. A gente percebia que ela praticamente fugiu da China e foi para Sydney para fazer essa experiência. Isso lembra muito os primeiros cristãos, né? Isso. Que bonito. Foi uma experiência profunda. Então a gente, assim, até a chinesa, que a gente se encontrou lá em Sydney, a gente percebia que ela queria viver a fé, mas não podia lá no país. Né? Isso. Queria viver a catolicidade, a unidade com a pessoa do Papa e a diversidade, mas a China, por ser um país bem fechado, com uma religião estatizada, né? Tem a Igreja Católica estatizada, então tem toda uma coisa assim diferente, e aí a gente vê uma pessoa que praticamente veio clandestinamente para Sydney, fugiu da China, entrou lá, participou da jornada, e a gente assim, né, tem igreja aqui ao lado, tem o padre, tem o papa, tem o bispo, e a gente não quer viver a comunhão. E eu percebo muito bem isso na catedral, né? Pessoas que têm contato semanal com o bispo, contato diário com o pároco, e aí tem toda uma falta de comunhão, e é aquela chinesa
que não tem correndo nada, risco, mas lá, né? que não tinha nada, não tinha um bispo o católico romano lá que se arriscou em peregrinar para junto de Sydney para viver essa experiência da catolicidade, né? Sim. Padre, dentro disso que o senhor falou da chinesa, eu quero pedir a bênção do senhor com essa intenção, que esse ardor de se arriscar por Cristo nasça no coração do jovem, dos jovens, né? Nasçam em nosso coração. O senhor pode nos dar a bênção para que a gente possa finalizar esse podcast? Sim, com certeza. Então, que Deus, nosso Pai, possa abençoar todos os peregrinos, lembrando um pouco a padroeira da Austrália, né? Acho que Nossa Senhora do Cruzeiro do Sul, eles tinham uma devoção tão grande, possa interceder por nós e nos dar a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre Caio. Muito obrigada pela sua vinda e pela sua partilha. Que Deus abençoe. Eu que agradeço, Vanusa. Agradeço também pela oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada por você ter nos acompanhado até aqui. Nós da Rede Século XXI queremos te agradecer porque você permitiu que esse conteúdo chegasse na sua casa, no seu trabalho, entre os seus amigos e familiares. Muito obrigada! E eu tenho um mega convite para você. Vai acontecer em Portugal entre os dias 1º e 6 de agosto deste ano, a Jornada Mundial da Juventude. Aí você deve estar se perguntando, mas tá muito em cima da hora, não dá tempo mais para comprar passagem, para alugar hotel? Tudo bem, a nossa intenção aqui na Rede Século XXI é ser um canal de bênçãos e graças para você nesse evento. Então acesse o nosso portal asj.org.br, fique de olho no nosso canal do YouTube e o canal da televisão e as nossas redes sociais para que você possa acompanhar tudo aquilo que está sendo preparado para essa Jornada Mundial da Juventude 2023. Mais uma vez, muito obrigada e até mais!